Esta chamada está sendo gravada. Pronto. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos aqui em mais um encontro ao vivo, via Meet. Essa aula vai ficar gravada, tá? Ela vai ser, esse vídeo ele vai ser postado lá no Educa, enquanto vídeo complementar. E nós estamos na nossa segunda aula da A2, né? Então, da nota 2, da etapa 2. Então, já é a nossa segunda aula. Vocês tiveram aula gravada na semana passada sobre a parceria família e escola, e hoje é o nosso encontro. Caso alguém tenha dúvida em relação ao número das aulas, é porque nós vamos ter se vocês observarem, lá na etapa 1, aulas numeradas, nós temos 8 e 9 com a aula inaugural. Eu não numerei a aula inaugural. Então, aula inaugural, que foi aquela aula para todo mundo, e aí depois as 8 aulas junto comigo. Totalizam 9 aulas. Agora, na etapa 2, serão 9 aulas comigo, tá bom? Não tem outra, a não ser que a gente tenha uma outra atividade, uma outra coisa que surja depois, mas a priori não será. Tudo bem? Então, eu estava falando aqui da prova, fiquei bem feliz com alguns resultados. Bastante gente fechou a prova, ao mesmo tempo fiquei um pouco preocupada com algumas pessoas, principalmente quem tirou abaixo de 50% da prova. Assim, de verdade, eu até pedi às meninas hoje lá no meu trabalho para preencher, porque realmente eu fiquei muito preocupada com as pessoas que tiraram abaixo de 50%. Eu não achei que fosse uma prova assim difícil. Eu tentei fazer ela o mais honesta possível, né? Acho que tudo que foi colocado lá foi trabalhado. Acho que eu não deixei, não coloquei nada do que não foi trabalhado. E aí eu fiquei bastante preocupada. Em relação aos polos, assim, o polo que teve notas mais expressivas foi o polo de Dianópolis, né? Assim, muita gente tirou muita nota boa no polo de Dianópolis e fiquei bem feliz. Não que nos outros polos não tivessem, tá, gente? É porque a incidência de notas maiores foi no polo de Dianópolis, mas teve muita gente dos outros polos que tirou nota boa também. Então, a gente agora vai analisar caso a caso, verificar o que é feito, se é possível fazer algo, ou se recupera na A2, ou se a gente ainda tem a possibilidade de fazer algo para ser recuperado agora, que eu acredito que não, mas não custa perguntar. Então, o nosso encontro de hoje, a gente vai tratar justamente de avaliação na educação infantil. Já vou colocar aqui para projetar para vocês. E aí, assim, quando eu digo que eu fico muito preocupada com as notas abaixo de 50%, porque também é uma avaliação minha, né? Por isso que eu falei, eu até pedi um grupo para preencher a prova para mim, para ver né, se realmente acharam que estava muito difícil, enfim. E uma avaliação, uma autoavaliação também. Então,
isso a gente vai ver no encontro. Então, caso realmente a gente vá fazer prova na A2, eu vou tentar fazer uma revisão mais sistemática com vocês. E os vídeos das aulas eu vou tentar ser mais explicativa possível. Então, é uma autoavaliação também. Então, eu me autoavaliei tanto na questão da atividade, quanto na questão da avaliação. E isso, na educação infantil, é extremamente importante. Por quê? Porque a avaliação na educação infantil, ela não é necessariamente uma avaliação da criança. Muitas vezes ela é uma avaliação institucional e uma avaliação do meu trabalho enquanto professora. Então, eu utilizo essa avaliação para orientar e direcionar e replanejar o meu trabalho, certo? Eu gostaria que vocês... Deixa eu achar bem aqui a nossa aula. Só um minuto, minha gente. Gente, parece que eu estava adivinhando. Foi Deus. Eu estava terminando de organizar os slides. Aí eu falei assim, eu vou salvar em PDF. Vocês acreditam que o arquivo em PowerPoint não quer abrir mais? Se eu não tivesse salvo em PDF, todos os slides da nossa aula estariam perdidos nesse exato momento. Gente do céu, mas está aqui em PDF, que é o mesmo padrão que a gente coloca lá no Educa, então tá tudo certo. Vou abrir aqui. Certo, apareceu. Eu estou acompanhando aqui pelo celular. Então, hoje a nossa aula que trata de avaliação na educação infantil. E aí é importante ressaltar que assim, a avaliação ela se dá de diversos níveis, em diversos modelos, que infelizmente a gente não vai conseguir aprofundar em todos eles, né? Mas a gente tem a avaliação da aprendizagem e desenvolvimento, que é a avaliação que a gente faz da criança. A gente tem a avaliação institucional, que é a avaliação dos materiais, dos espaços, da instituição, dos profissionais como um todo. A gente tem a autoavaliação, né, que é uma das etapas da avaliação institucional. E aí, na educação infantil, essa autoavaliação é do professor, a criança ainda não, embora em alguns momentos, com as crianças maiores, a gente já consiga fazer uma autoavaliação. Então, de qual dessas avaliações nós vamos tratar? Nós vamos tratar da avaliação da aprendizagem e do desenvolvimento da criança, sobre como, o que e quando registrar em relação à aprendizagem dessa criança, certinho?
qual que é o nosso objetivo, né? Discutir as práticas avaliativas na educação infantil, reconhecendo o caráter formativo e mediador da avaliação. E refletir sobre estratégias de registro ético, sensível e intencional que tornem visível o processo de aprendizagem das crianças. Então, avaliar é acompanhar por meio de um olhar sensível e intencional. Essa avaliação na educação infantil, ela precisa, sim, de intencionalidade. O que eu vou avaliar? Eu vou fazer prova com as crianças? Será que é prova que eu devo fazer com as crianças? Tem uma avaliação final das crianças ou essa avaliação é no percurso? O que vocês acham? Quiserem escrever no chat, podem ficar à vontade. A gente meio que viu, quando foi começar o estágio, professora, que essa avaliação na educação infantil é conceitos, o eu, o nós, aí tem corpo e movimento, é isso? Que é só conceitos, ele vai avaliar Isso, esses são os campos de experiência, e aí dentro dos campos de experiência a gente tem os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, e os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dentro dos campos, eles apresentam uma proposta progressiva, né, da criança. Então, o que as crianças são capazes de fazer com determinada idade, quais as interferências, as mediações que o professor faz para que a criança chegue a determinado saber, a determinada habilidade. Então, é isso mesmo. A gente faz uma avaliação por meio de conceitos, é uma trajetória, um processo, e não uma prova, né? Mas aí eu quero fazer uma pergunta para vocês, eu quero que várias respostas aí no chat, viu? Quando você pensa em avaliação, o que é que vem na sua mente? Quando fala avaliação, o que é que você pensa? Cadê? Pense que é alguma atividade. Ótimo. Quem mais? Quando você pensa em avaliação, o que é que vem na sua mente? Punição? Medo? Julgamento? Julgamento. Muito bem, Elivânia. O que mais, gente? Quando você pensa em avaliação, o que vem à sua cabeça? Medir o conhecimento de alguém? Ótimo, Juliana. Exame final dos conteúdos que estudamos durante as aulas. Isso mesmo, Érica. Forma de medir a aprendizagem do aluno. Muito bem, Berenice. Olha, gente, tudo isso que vocês escreveram
Se trata de avaliar o desenvolvimento integral e não testes ou provas. Exatamente, Fabiane, em relação à educação infantil. E aí, a pergunta que eu fiz para vocês, falando, quando você pensa em avaliação, o que é que vem à sua mente? Observem que a maioria das respostas de vocês fala de processos finais. Não é verdade? Trata de processo final e não necessariamente de meio, de percurso. Então, assim, medir o conhecimento, teste, um exame final. Então, ela é vista nessa perspectiva nossa, ela é vista como fim e não como meio. Quando, na verdade, deveria ser o justo oposto. A avaliação, ela deve ser meio, ela deve ser percurso, ela deve ser trajetória e não o fim, certo? Como, professora? Vamos lá. Nós temos a definição, a base legal e conceitual de avaliação em vários dispositivos. A gente tem na LDB, a gente tem nas diretrizes curriculares nacionais, a gente tem na BNCC, aqui no Tocantins nós temos no DCT, que é o documento curricular do Tocantins. Então, a gente tem avaliação em vários dispositivos. No entanto, o que a gente vai discutir aqui hoje é o que traz na LDB, que é a nossa lei máxima relacionado à educação, que é a lei que direciona e determina a educação. Então, se está na lei, todos os outros documentos que são infraconstitucionais devem respeitar o que está no documento máximo. Então, o que diz a LDB 939496? Ela diz: na educação infantil, a avaliação far-se-á mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento da criança, sem objetivo de promoção, mesmo para acesso ao ensino fundamental. Então, essa avaliação eu vou registrar e acompanhar o processo de desenvolvimento e aprendizagem dessa criança. Por meio, quais as implicações pedagógicas disso? Acompanhar o processo não é classificar, dizer se está apto ou não apto. Essa avaliação, ela deve ser contínua. O que é uma avaliação contínua? Ela se dá todos os dias e não apenas ao fim de um semestre, ao fim de um bimestre. Ela é formativa. Por que ela é formativa? Porque ela serve de contexto para o professor replanejar suas próximas atividades. E ela é contextualizada. Ela diz respeito àquele grupo, àquela criança presente naquele grupo. Então, ela é parte, ela não é um momento separado. Porque esse processo de avaliar e planejar, ele precisa ser um processo cíclico. Planeja, avalia, planeja, avalia, planeja, avalia, planeja, avalia. Eu vou dar um exemplo para vocês, de como se dá isso, de planeja e avalia. Uma vez, eu fiz pincéis para as crianças com talos de árvores e folhas. Amarrei com a cordinha de sisal, organizei o contexto e levei para as crianças. O que acontece? As crianças, qual foi a primeira reação delas? Foi arrancar as folhas. Então, peraí. Se elas estão usando só o talo para pintar, da próxima vez eu não vou levar folha.
Por quê? Porque as crianças elas precisavam primeiro desenvolver uma habilidade para que depois eu inserisse um novo elemento. Então, é isso que é a avaliação, né? Num contexto de grupo. Daqui a pouco a gente vai falar de avaliação num contexto, a criança dentro do grupo e a criança em relação a ela mesma. Porque a avaliação na educação infantil, ela não compara a Maria com o José. A gente avalia a Maria de acordo com os marcos de desenvolvimento esperados para a idade da Maria. No entanto, a gente avalia ela por ela mesma, os avanços que ela tem, né? Então, essa avaliação, ela precisa promover o direito da criança de ser observada, escutada e compreendida. Eu estou com um caso lá no CEMEI de uma criança de quase 3 anos, né? Então, ele já saiu da fase oral. No entanto, a criança morde desesperadamente. Vocês não têm noção do que é essa criança mordendo todos os dias. Morde 2, 3. As mordidas não se dá em contexto de conflito. É tipo assim, bateu o vento, ele morde. Não é pelo brinquedo, nada, ele morde. E aí, a gente passou essa criança para o psicólogo. Travou? Voltei. A gente passou essa criança para o psicólogo. E aí, assim, não identificava, não o psicólogo da escola, tá? O psicólogo clínico, a família levou. Não identificava, e a gente já, assim, preocupado. E aí, a gente foi estudar. Fomos estudar, ver outros casos em relação a essa criança. E aí, uma hipótese que a gente levantou é que, para a idade dele, a comunicação dele, a fala dele é muito frágil. E como que a gente percebeu isso? Trazendo ele para momentos de interação conosco. Quando eu falo a gente, é eu e a equipe gestora, porque assim, as professoras elas estão num nível de exaustão muito grande em relação a essa criança por causa das mordidas. E aí a gente começou a observar, né? Então a gente começou a brincar com ele, trazia ele isolado, e a gente não entende nada do que ele fala. Falei, tá aí. Ele tá mordendo porque ele tá compensando em relação à fala, à comunicação. Ele não consegue se comunicar, ele não se comunica, não se faz entender com clareza. Então, ele usa a mordida. Essa é uma hipótese que a gente levantou, tá, gente? Não, pode ser que não seja. Agora, a gente vai fazer um encaminhamento para que a família procure um fono, porque se realmente for a questão da fala, e aí começar o acompanhamento com o fono, as mordidas vão cessar. Isso é avaliação? Sim ou não? Sim, é avaliação, Por quê? Porque a gente viu uma situação no grupo e aí a gente tentou contextualizar, digamos assim, né? E por que avaliar, então, professora, na educação infantil? Gente, eu estou sentindo que parece que eu estou sozinha. Tem mais gente aí? Travou, será? Estou por aqui, professora. Ah, tá. De vez em quando eu vou perguntar, viu? Porque senão eu acho que eu estou sozinha ou travou. Então, por que avaliar, então, né?
Essa avaliação ela tem justamente essa função de intervir nas decisões educativas, e aí ela ajuda o professor a reorganizar o seu trabalho pedagógico. Eu costumo dizer que a avaliação na educação infantil ela é muito mais nossa do que das crianças. A gente avalia, registra, documenta o processo das crianças, mas é muito mais um processo nosso do que propriamente só das crianças, né? Então, quais são as funções principais dessa avaliação na educação infantil? Acompanhar o desenvolvimento da criança, planejar novas experiências, fortalecer a relação da escola com a família, sustentar a reflexão docente e o replanejamento e promover a equidade, né? Garantir que toda criança seja vista em sua singularidade. Então, mais uma vez, eu reforço. Nessa avaliação, eu não comparo uma criança com a outra, mas vamos lembrar lá do Piaget. É importante saber que alguns marcos do desenvolvimento, se não foram alcançados ou estão deficitários, é importante acender uma luzinha, que é o caso dessa criança que eu citei como exemplo, né? Então, assim, a oralidade dele está muito frágil para uma criança de 3 anos. A avaliação, então, ela é parte, ela não é fim, né? Então, ela é formativa quando ela provoca mudança na prática do professor. Por isso que fala avaliação formativa, de formar, de processo formativo mesmo. Então, ela é formativa porque ela interfere diretamente na prática do professor. Então, avaliar num processo formativo é aprender sobre o próprio ato de ensinar, reconhecer o que foi, o que é e o que será significativo para as crianças, compreender o erro como ponto de partida, gente. Na educação infantil, o erro, ele é essencial para o ponto de partida. E a valorização do percurso e não apenas do resultado. Vou dar um exemplo em relação ao erro. Outro dia, algumas crianças brincavam com blocos, e aí, aqueles blocos plásticos coloridos, e aí os blocos, nós tínhamos várias cores, né? Aí uma criança começou a separar os blocos. Então, ele pegava os blocos da cor vermelha, amarela, verde, azul e começou a fazer grupinhos dessas cores. No entanto, ao fazer o grupinho de blocos, ele identificava, pareava as cores, mas ele ainda não nomeava, não associava o nome à cor corretamente. Então, ele falava assim, vamos supor, que cor é essa? Cadê? Aqui. Que cor é essa, minha gente? Verde. Verde. Aí ele pegava o bloco e falava assim, preto. É preto? É preto? Não. Não. Verde. Aí ele falava, preto. Aí ele pegava esse outro aqui. Cadê? É porque esse fio aqui. Aí pegava esse aqui, amarelo. Opa, tá errado. Tá errado? Sim. Tá errado, sim. Tá errado. Só que o erro aqui é meu ponto de partida. Em que sentido? Primeira coisa que eu observei, construção do conceito. Veja, embora ele ainda não associe a cor ao nome da cor, ele não deu um nome de objeto para essas cores, ele não falou caneta, lápis, borracha, ele não falou número, ele não falou letra,
ele falou o nome de uma outra cor. Então, a partir do erro da criança, o que o professor percebe? Olha, ele já construiu o conceito de cor. Ele já sabe fazer pareamento. Agora, eu preciso trabalhar propostas para que ele consiga associar a cor ao nome correto. Tá vendo como o erro é primordial para o planejamento do professor? Então, o que a criança nos ensina sobre como ela aprende, né? A criança nos ensina a testar testes, a valorizar o erro enquanto processo. E o erro é primordial e fundamental. Já pensou se todo mundo nascesse sabendo? A gente vai aprendendo com o tempo, né, professora? Tudo a gente aprende com o tempo, exatamente. E com as crianças não é diferente, muito pelo contrário, é um percurso muito maior de aprendizado da sua cultura, dos saberes sistematizados. Então, assim, tudo na vida é progressivo. Então, erro, acerto, erro, acerto, erro, acerto, para que a criança construa. E aí as intervenções do professor vão ser fundamentais. Seguindo, então, avaliar é acompanhar, né? Pedro Demo diz que avaliar é estar perto, acessível, disponível, justamente por isso, porque se o professor não está perto, acessível e disponível, eu estou lá no celular, ou eu estou lá conversando com a colega do outro lado. Eu vou perceber essas nuances em relação ao desenvolvimento da criança? Não vou. Não vou. Ah, professora, mas as salas de aula são muito numerosas. Tem muita criança. 30, 40, não tem como. O que dá para fazer nesses casos? Estratégia, minha gente. A gente não observa tudo de todas as crianças todos os dias. Então, ao longo dos dias, você vai separando por grupos, né? 2, 3, 4 crianças. Então, essa semana, eu vou observar 5 crianças da minha turma. Uma por dia. Ou eu vou observar 10 crianças, 2 por dia. E aí você vai fazendo esse trabalho contínuo de registro. Daqui a pouco a gente vai ver sobre alguns instrumentos. Que eu indico para as professoras fazer? Pega um caderno, um caderno desse de 96 folhas, brochura. Aí, para cada folha do caderno, você coloca o nome de uma criança, ou separa 2, 3 folhas para cada criança. E aí, à medida que forem surgindo as situações, os processos, os aprendizados, você vai lá e registra assim, ó, normalzinho mesmo, com a caneta, e guarda. Isso depois serve de base para você construir o seu relatório, para você fazer o acompanhamento pedagógico. Então, dica, não precisa avaliar todas as crianças todos os dias. Eu posso fazer a observação por grupos menores. Então, acompanhar essa criança implica na presença, na empatia, na escutativa, na intencionalidade, né? Então, esse acompanhamento, ele é, de fato, o coração. É ele que dá sentido a esse registro na educação infantil. Então, o que a gente observa? O que observar, né? Então, a gente vai observar as interações das crianças, umas com as outras, das crianças com os adultos, das crianças com os espaços. A gente vai observar o desenvolvimento das linguagens oral, corporal, plástica, musical, escrita, né?
E aí, sobretudo, também nos processos de cooperação do brincar. A Jussara Hoffmann, ela diz que o professor, ele é observador participante. Por quê? Porque ele aprende enquanto observa as crianças, né? Então, esse observar não é apenas anotar, né? É entender como que se dá a ação, os processos da infância. Então, a gente não observa só para anotar. A gente observa para entender, para estudar, para intervir. Eu adoro essa imagem. Então, registrar transforma o vivido em reflexão. Por que registrar? Para documentar o percurso da criança e da turma, para replanejar práticas pedagógicas, para refletir sobre o currículo vivo, para compartilhar com as equipes, com as famílias. Gente, estou cansada de ouvir pai dizer: meu filho não aprende nada, meu filho não aprende nada, só vem para cá para brincar. Seu filho aprende. E processos formativos como esses, de registro, mostram para a família o percurso da criança. Já eu vou falar sobre essas imagens, né? Então, quais os instrumentos que eu posso utilizar para avaliar? Um caderno de registro ou um diário de bordo, que foi um exemplo do que eu dei agora. Fichas individuais e coletivas. Fotos e falas transcritas. Portfólios e murais. Hoje em dia, a gente usa muito como mural as redes sociais, os grupos de WhatsApp, né? Então, no CEMEI que eu trabalho, por exemplo, o nosso mural é as redes sociais. É lá que eu posto todo o processo de desenvolvimento, as atividades que são propostas para as crianças. Então, registrar e escrever o que é vivido com a intencionalidade pedagógica. E aí, falando sobre esse registro aqui, eu gosto muito dele. Por quê? Porque é um registro de uma criança de 3 anos de idade. Ela estava ali no início do maternal 2. E aí, esse registro, ele é feito, essa atividade, ela é feita mensalmente. E aí, no intervalo entre uma atividade e outra, tá vendo, gente? É a mesma atividade durante dos meses de março a novembro. Aqui eu trouxe 3 exemplos: março, abril e maio. Então, o que acontece? Eu tenho o registro da imagem de pessoas, né, de autorretrato da criança, desenho de formas humanas, né? Eu tenho o registro do nome da criança e eu tenho um registro de um desenho livre que a criança poderia desenhar o que ela quisesse. Então, observe como ela fazia o desenho dela em março, abril e depois em maio. Evoluiu? Sim, professora. Bem, evoluiu sim. Olha o nome dela. Ela fazia uma garatuja ordenada em março. Depois, ela começou a fazer bolinhas para representar o nome. E aí, em maio, olha as letras do nome aparecendo. Tá errado? Não tá errado. Olha a perspectiva do erro enquanto oportunidade de aprendizagem. O que eu observo daqui? Ela saiu de garatuja desordenada para letras inclusive do próprio nome dela. E aí, lá no final do ano, eu chego com uma criança escrevendo o próprio nome. Olha que beleza. Olha o desenho livre. Como evoluiu. Então, esse é um exemplo de registro de percurso que pode ser feito.
né? E aí, essa avaliação formativa, ela é processual. Por quê? Porque ela ocorre durante e não ao final. Então, veja, eu não esperei passar um ano inteiro para poder fazer uma atividade de registro para avaliar a evolução do desenho e do nome da criança. Foi feito desde o primeiro dia, tanto no aspecto diagnóstico, para saber o que a criança já consegue fazer, e aí, a partir disso, propor atividades para que elas avancem. Uma proposta reflexiva, né? Porque ela questiona as práticas e os resultados. Participativa, porque ela envolve o professor, a criança e a família. Flexível, porque permite ajustar os caminhos e os tempos de aprendizagem. Então, ela serve para o agora, para o fazer pedagógico do dia a dia, e não tão somente para um amanhã, por um vir assim. A avaliação mediadora. Essa avaliação mediadora, ela considera o desenvolvimento como um percurso em constante movimento, e ela apresenta 3 princípios básicos. O primeiro, a investigação docente, a provisoriedade e a complementariedade. Na investigação docente, o professor pesquisa como a criança aprende. Então, veja lá o exemplo do desenho que eu acabei de dar. Vejam o exemplo da criança que morde, que eu também acabei de dar, e o exemplo da criança que agrupava cores, fazia pareamento, mas não associava a cor ao nome. E o da complementariedade. Por quê? Porque cada área do desenvolvimento, ela se associa, ela se interliga com o cognitivo, com o social, com o afetivo, e eles caminham juntos. Lembram lá no início da nossa aula, quando eu disse: minha gente, avaliação ela não determina um aluno. Não é sobre isso? Por quê? Porque às vezes ali naquele dia a pessoa estava mal, estava passando mal, não teve um dia bom, mas mesmo assim foi lá fazer a prova, né? Então, avaliar é mediar, não é medir. A voz e as falas das crianças, né? Por que registrar as falas delas? Essas falas, elas nos revelam como as crianças pensam. Reforço mais uma vez. Olha o exemplo em relação às cores. Se eu não registro a fala da criança, esse aspecto ele ia passar batido, né? Então, porque elas revelam como as crianças elas constroem esses conceitos, as pistas do raciocínio, do imaginário, da compreensão de mundo, né? Então, uma criança diz: tia, a sombra corre comigo, mas ela é mais rápida quando tem sol forte. Olha aí, nessa fala, essa criança ela está formulando uma hipótese científica, elaborando noção de luz, sombra, de movimento. E registrar essas falas é valorizar o processo, o pensamento em construção, a autoria da criança. Então, olha só, a Valentina aqui, ao brincar com as tampinhas, ela ressignifica e transforma os brinquedos. A situação da Valentina era algo bem parecido com o exemplo que eu citei da criança que não associava a cor. A Valentina, ela tinha uma sequência lógica, né? Então, ela contava de 1 a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No entanto, Valentina tinha dificuldade de associar número à quantidade. Então, foi um processo aí, inclusive, com as tampinhas, né? Até porque tudo que é palpável facilita o processo de aprendizagem da criança.
Um escorredor, um punhado de macarrão, e assim começa esse jogo de encaixe. Muito divertido que Pedro pode desenvolver coordenação motora, concentração, visão e tato. O que é que Pedro está falando aqui? Um de cada vez. Importantíssimo também para o desenvolvimento do Pedro. Sequência, quantidade, um de cada vez, proporcionalidade, né? Então, essas falas, elas nos permitem planejar. E aí, esse documento final, né? Porque assim, a gente avalia, não avalia só o final, mas eu preciso de um documento final. O que é que eu tenho? Eu posso ter relatório, parecer, documentação. Um dos mais utilizados na educação infantil é o relatório descritivo, que é justamente o que eu trouxe para a gente poder discutir aqui. Quais são as funções desse instrumento, desse documento final? Então, primeira coisa é tornar visível o percurso da criança. Lembram ali? Acabei de mostrar para vocês lá o nome, o desenho livre. Não tornou visível o percurso? Quando um pai vira para mim e diz assim, meu filho não aprendeu nada aqui. Como não? Olha como seu filho desenhava figuras humanas, olha como ele desenha agora. Meu filho não aprendeu nada aqui. Seu filho fazia uma garatuja, agora ele já representa o nome utilizando letras. Então, torna visível o percurso da criança, comunica esse processo para a família, orienta o planejamento pedagógico. Qual que é a estrutura sugerida, né, dentro dessa narrativa? Primeiro, a gente apresenta a criança e o grupo, né? Quem é essa criança no grupo? Como ela se relaciona com o grupo? Quais as principais vivências e conquistas dessa criança? Então, eu destaco experiências significativas. Quais são os desafios e as necessidades de acompanhamento, né? O que é que requer atenção? E as projeções e intenções futuras, né? Quais são os planos de continuidade? Então, escrever é, sobretudo, narrar o caminho da infância com respeito, sem rotular. Pessoal, antes da gente dar início aqui à linguagem, eu vou 3 minutinhos só para eu ir ao banheiro e eu já volto, pode ser? Então tá. Vou fechar aqui a câmera. Vou ter que sair para poder fechar o microfone.
Pronto, voltei. Bebo muita água. E aí, se eu vou ao banheiro toda hora, né? Então, nesse relatório, né, nesse texto descritivo, é importante que eu tenha... Estão me ouvindo? Só põe um joinha aí para mim. Ótimo. Obrigada, meninas. Então, é importante que eu tenha uma linguagem ética e expressiva, né? Descrever comportamentos e processos, e não características ou juízos, né? Evitar rótulos, evitar diagnósticos. Eu costumo dizer que tudo, exatamente tudo, pode ser dito. O que muda é a forma. Lá no Educa, eu vou colocar essa tabela aqui, ó, completa para vocês, tá? Então, eu trouxe só alguns exemplos, até porque vocês vão precisar dela para fazer a atividade. Eu trouxe só alguns exemplos. Então, assim, tem a expressão inadequada e uma forma ética e descritiva de falar da criança. Então, ao invés de dizer é preguiçoso, o que eu posso dizer? Demonstra momentos de cansaço e necessidade de incentivo para iniciar as atividades. Tranquilo, Diana. É desobediente? Apresenta dificuldades em compreender e seguir combinados, necessitando de apoio e acompanhamento. É agressivo? Reage com intensidade em situações de conflito e está aprendendo a expressar seus sentimentos de forma adequada. Ou ainda, utiliza de força física para resolver conflitos. Não sabe nada. Está em processo de construção de novas aprendizagens e amplia suas descobertas a cada atividade. Então, tem uma tabela, tem outros termos, eu acho que eu coloquei 21, e aí eu vou compartilhar no Educa com vocês, tá bom? Então, na hora que finalizar a nossa aula aqui, eu já vou colocar no Educa, já vou subir a gravação no YouTube para vocês já terem acesso. Então, temas delicados. Como que eu trato esses temas delicados de uma forma ética, né? Como que eu escrevo? Eu vou mencionar as dificuldades sem negar ou sem exagerar. Eu vou escrever aquilo que de fato é, né? Eu vou também descrever o contexto e as ações de apoio. Não é só sobre a criança, mas quais estratégias, quais as ações o professor está propondo enquanto apoio para essa situação. A gente precisa focar no processo, não no problema, na resolução, né, dessa situação enquanto processo. Termos médico, diagnóstico, juízo de valor, tudo isso a gente evita. A gente mostra avanço, as estratégias, os planejamentos. Então, esse relatório, ele é, sim, lugar da verdade, com afeto, sem ocultar, mas também sem ferir. Então, assim, imagina um pai, você, uma mãe, pegar um relatório e ler aquelas coisas do seu filho. É algo muito sério, né? Então, tem como você dizer, mas sem ferir. Nós vamos ver um já. Chegou. Olha só. A gente vai fazer um comparativo, prestem bastante atenção nessa atividade, nessa parte da explicação, porque é justamente a mesma coisa que vocês vão fazer, tá bom? Então, a gente vai ler um relatório, depois a gente vai ler o outro, e aí a gente vai ver o que mudou. Se mudou, se não mudou, se continuou do mesmo jeito, né? Então, o relatório do Pedro. Pedro é um menino muito bagunceiro.
preguiçoso e desobediente. Desde o início do semestre, mostrou pouco interesse pelas atividades e quase sempre faz tudo de qualquer jeito, sem capricho, costuma se distrair com facilidade, conversa o tempo todo e acaba atrapalhando os colegas. É agitado, não tem limites, pois a mãe é muito permissiva e não coloca regra em casa. Até em casa, hein? Nas atividades, demonstra impaciência, desânimo e, quando contrariado, faz birra ou chora. Apesar de já ter sido orientado várias vezes, não aprende e continua repetindo os mesmos comportamentos. Durante as aulas, não demonstra vontade de aprender. Parece não ter curiosidade e não presta atenção nas explicações. Mostra-se desorganizado, perde seus materiais com frequência e muitas vezes recusa-se a participar das propostas. Quando brinca, quer mandar nos colegas, não sabe esperar sua vez e sempre quer ser o protagonista. Seu comportamento difícil interfere no andamento das atividades do grupo. Nas poucas vezes que participa das tarefas, precisa de ajuda constante e não se esforça para fazer sozinho. Não demonstra evolução significativa no semestre. A família não comparece às reuniões e parece não se importar com o desenvolvimento do filho. Pedro precisa melhorar muito, aprender a respeitar os colegas e os adultos, além de mudar sua postura para poder acompanhar o grupo no próximo semestre. E aí? Pesado? Professora, mas é a verdade. Mas, professor, o menino é isso mesmo. Como que eu falo as mesmas coisas sem ferir? Pedro é uma criança comunicativa e curiosa, que demonstra grande interesse pelas brincadeiras e interações com os colegas. Desde o início, tem mostrado afetivo e participativo nos momentos de jogos e de faz de conta, revelando revelando imaginação e entusiasmo. O grupo que está inserido é bastante ativo e colaborativo. E Pedro se envolve intensamente nas atividades de maior movimento e expressão corporal. Em situações que exigem mais concentração, ainda apresenta dificuldade de manter o foco, necessitando de apoio e mediação do professor para retomar a atenção e finalizar as tarefas. Durante as propostas de leitura e escrita, demonstra curiosidade por letras e palavras, reconhecendo a inicial do próprio nome e dos colegas. Em atividades de pintura e desenho, explora as cores com liberdade, criando composições criativas e demonstrando evolução na coordenação motora fina. Em alguns momentos, tem dificuldade em esperar a sua vez ou aceitar regras coletivas, o que é trabalhado por meio de atividades de cooperação, rodas de conversa e dramatizações que favorecem a escuta e o diálogo. No decorrer do semestre, percebeu-se um avanço em sua capacidade de se expressar e em sua compreensão das rotinas da turma. Continua precisando de acompanhamento para desenvolver maior autocontrole e organização das atividades individuais, mas mostra disposição em participar e aprende com as experiências cotidianas. Para o próximo período, será importante continuar incentivando Pedro a fortalecer sua autonomia, a respeitar os tempos dos colegas,
e ampliar seu interesse pelas propostas de leitura, escrita e jogos simbólicos. O trabalho pedagógico seguirá promovendo situações que favorecem sua expressão, curiosidade e a autorregulação emocional, respeitando seu ritmo e valorizando suas conquistas. Melhorou? Parece que é outra criança, né? Então, eu falei da dificuldade dele, mas eu também falei dos avanços. Não é possível que existe uma criança que só tem defeito, que só tem problema. Então, eu falei dos avanços pedagógicos e das dificuldades, mas de uma forma mais branda, sem tacar mais gasolina no fogo, tá bom? Então, a atividade que vocês vão fazer, né, é mais ou menos isso. Então, eu tenho um mesmo caso, 2 olhares, né? O primeiro rotula a criança, tira toda a responsabilidade da escola, do professor, e aí silencia essa criança. O segundo compreende, descreve e intervém de maneira pedagógica, que é o nosso trabalho. Então, transforma esse ato de avaliar num ato de escuta, mas, ao mesmo tempo, é algo ético e esse compromisso com o desenvolvimento da criança. Então, a avaliação e o planejamento, eu já falei bastante, né, sobre avaliação e planejamento, porque a avaliação, ela retroalimenta esse planejamento, e aí o professor reorganiza os seus objetivos, os tempos, os espaços de acordo com o que observa. Ficam aí algumas questões para que vocês pensem nelas, quando vocês estiverem em sala, ou quem já está, para que vocês pensem nelas enquanto norteadora dos seus planejamentos, né? O que as crianças me ensinaram sobre o modo como aprendem? Quais as experiências foram mais significativas? Que novas propostas podem emergir dessas observações? E aí, a nossa atividade, né? O que é a nossa atividade? Atividade avaliativa, valendo 2 pontos, certo? Vai ficar aberta por 30 dias. Vocês vão reescrever o relatório apresentado e substituir expressões inadequadas por uma linguagem ética, pedagógica e descritiva, né? Conforme os princípios do que a gente viu. Então, a gente tem aí, né? A menina mimada, manhosa, faz birra, é teimosa, não respeita as regras, não capricha, deixa tudo bagunçado. E aí, vocês vão reescrever esse relatório utilizando termos mais brancos. Vocês podem utilizar os termos da tabela, que vai ficar lá no Educa como referência para vocês, enquanto material complementar. E vocês podem utilizar outros termos que vocês acham pertinentes também, tá bom? Então, reescreva de uma maneira profissional, empática e descritiva. Substituir os julgamentos por observações pedagógicas e descrições do comportamento de uma maneira contextualizada. O texto, em um único parágrafo, apresentar a criança e o grupo as vivências e as conquistas, os desafios e os acompanhamentos e as projeções futuras. Utilize, né, as palavras e expressões para uso em relatório e reflita. Que palavras ferem? Que palavras acolhem? Como transformar um julgamento numa descrição observável? Como mostrar os desafios sem negar os avanços? Porque os desafios, o comportamento desafiador da criança não pode anular os avanços dela, né? Então, quando a gente escreve sobre a criança, a gente também escreve sobre o modo como a enxergamos.
aqui as nossas referências. E aí, finalizamos os nossos slides de hoje. Deixa eu parar a apresentação. Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Vou usar essas regras para mim. Professora, Sim, essas regras que você vai colocar lá no Educa é para escolher algumas e desenvolver, né? você vai pegar o texto do relatório da Ana Clara, vai estar bem descritivozinho lá, tá? A atividade. Eu fiz um relatório com as palavras pesadas. Então, você vai pegar e vai transformar num relatório mais brando. Isso, falar sobre a aprendizagem, sobre o desenvolvimento, não só sobre os comportamentos da criança, tá bom? Falar também do desenvolvimento, né? Do desenvolvimento. Não só o defeito. Exatamente. Igual o exemplo que eu apresentei do Pedro. Eu vi. Vocês vão fazer agora com o da Ana Clara. Tá. Certo? Eu apresentei só o ruim, digamos assim. E aí vocês vão melhorar esse relatório, tá? Tá bom. Aí eu vou colocar lá para vocês fazerem, anexar, tudo certinho. Tá bom. Alguma outra pergunta, pessoal? Não? Deixa eu ver se dá para ajustar a nossa visualização. Professora, como a colega mencionou no começo, o professor do projeto integrador disse que, como a senhora ainda não está sabendo, eu não sei se também é certeza. Porque a gente vai ter uma reunião ainda. Então, como ele é professor do projeto integrador, muito provavelmente foi alinhado primeiro. E aí a gente deve saber em uma reunião, tá bom? Pois é, aí nesse caso, se for mesmo na condição de que a gente vai ser avaliado através do projeto para todas as disciplinas, então, nesse caso, quem ficou prejudicado, vocês vão caçar outra maneira, colocar atividade, é isso? Eu preciso verificar, não posso afirmar isso para você agora, tá? A gente verifica e coloca o comunicado para vocês. Professora, até eu agora fiquei curiosa, não entendi, foi nada. Não, é porque parece que tem outra possibilidade de avaliação. Eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou parar a gravação, porque senão fica muito extenso, tá? E aí Muito obrigada. De nada, professora. Estudem bem, tá? Para tirar excelentes notas na A2. Tá, fica com